Oi, tudo bem? Meu nome é Alan e eu hoje vou falar sobre a pré-história. Bem, o que é pré-história? A pré-história, obviamente, é o período antes da história da humanidade, né? Pré-história, que significa antes da história. Mas por que chama pré-história? Não era uma história? Bem, esse é um tema de confronto entre muitos especialistas, historiadores. Porque muitos dizem que a história somente começou depois do surgimento da escrita. Mas muitos dizem que não, porque a história sempre existiu, mesmo sem a escrita, porque eles ainda eram povos, né? Ainda tinha a cultura deles, mesmo que fosse uma cultura escassa ou rasa comparada à nossa, eles ainda havia uma cultura. Bem, esse tema de embate ainda é muito discutido, porém a gente ainda coloca na área de estudo colocamos ainda pré-história. Então, a pré-história é o período mais longo que nós temos conhecimento, né, das divisões. Exatamente porque começa do começo, né, da vida humana que nós conhecemos, chamada hominídeos, até mais ou menos o início das civilizações antigas, né, que nós temos conhecimento também como a Mesopotâmia, os hebreus, as civilizações antigas, né? É um período muito longo. E nós dividimos em três partes a pré-história, né? A pré-história é dividida em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Bem, sendo o Paleolítico o primeiro deles, é realmente a área mais longa, né? Dentre os três é o mais longo, exatamente porque trata do início dos hominídeos até mais ou menos 10.000 antes de Cristo, que foi quando aconteceu a Revolução Neolítica, que vai ser tratada para frente. Mas enfim, é um período de muitas especulações, como toda a pré-história, um período de muitas especulações e teorias, porque nós não sabemos realmente o que acontecia, o que era tratado, como era a sociedade vivia. Realmente, há pinturas nas paredes das cavernas, realmente, há vestígios de ossos, mas não dá para saber exatamente o que acontecia ali, como eram os humanos. Bem, a era paleolítica coincide também com a era da Terra que estava passando por muitas mudanças terrestres, climáticas. Como nós hoje vivemos, infelizmente, o agravado, esse aquecimento global, nós estamos impulsionando o aquecimento global. Isso é triste. Mas isso é um ciclo natural da Terra, um ciclo. Pois naquela época havia o esfriamento global. E esse esfriamento global influenciou muito na vida desses povos. Porque como eram temperaturas e o clima era muito diferente um dia de outro, podia ter dia que nevava, tinha dia que era às vezes calor, batia uma onda de calor, depois passava para frio. Eram mudanças climáticas na Terra. Então os povos não podiam ficar parados em algum lugar. Se eles colocassem uma casa em um lugar, poderia vir uma correnteza e destruí-los. Então foi esse o ponto que influenciou muito, porque influenciou muito no nomadismo, né? Nômade, não sei se essa palavra é nômades. Que os povos eram nômades. Eles andavam de lugar em lugar, formando pequenas tribos. E não havia um território fixo. Bem, nessa época eles já dominavam o fogo, e também há especulações que eles usavam muito fogo para o poder. Se tem tribos que entendem mais o domínio do fogo do que outras tribos, obviamente essa tribo que entende vai colocar um certo tom de poder perante as outras. Bem, essa era também é chamada de Era da Pedra Lascada, pois eles faziam armas muito primitivas, e essas armas eram somente com pedras lascadas, não muito revolucionárias e não muito usáveis, né? Nessa época, os humanos, hominídeos humanos, eram praticamente coletores. O que é? Como assim? Eles caçavam animais, pescavam peixes, obviamente, e coletavam raízes e frutos de árvores. Eles ainda não tinham essa agricultura que nós temos hoje. Eles somente coletavam pequenas frutas ou raízes de árvores. Então, ele é um coletor. O ser humano aqui, ele é coletor. E nessa época, como é o nômade, é o que acontece, foi no Paleolítico também que as tribos se espalharam para o mundo. Bem, como todos nós sabemos, a vida humana que nós conhecemos surgiu na África, né? Na África, que nós chamamos de Mãe África, de onde os hominídeos se espalharam. Especula-se que eles chegaram primeiramente na Europa, da Europa eles se espalharam lá pelos territórios, depois eles foram para a Ásia, e da Ásia eles desceram para as ilhas lá e chegaram na Oceania, não sei os nomes das ilhas,
não, geografia não é meu forte. E também foram para o extremo norte da Ásia, que se encontra um estreito de gelo, que hoje não existe mais. Como eu estava falando, temperaturas, né? Muitas mudanças. E aí eles chegaram na América. Esse processo da América é o último, praticamente, né? Dos processos de migração. Mas aí acontece uma coisa muito importante que nos leva para o Neolítico. Bem, chegando no Neolítico é a fase mediana. Neo significa novo, lítico significa pedra. Assim como o Paleolítico é paleolítico. Paleo, velho, pedra, lítico. A Idade da Pedra Nova, Neolítico, também chamada de Idade da Pedra Polida, porque as armas não eram tão primitivas mais, eles já começavam a polir as pedras. Aconteceu algo muito importante nessa era, que foi a Revolução Agrícola. O que foi a Revolução Agrícola? Com os homens já fixados em seus lugares, porque as temperaturas estavam ficando mais amenas, estavam ficando mais fixas. Você podia ficar em um lugar. Eles começaram a reparar na agricultura. O que é? Eles pegavam uma fruta, jogavam semente no chão, por exemplo, e repararam que essa semente florescia uma árvore. Com isso, eles pararam de ser nômades e passaram a ser sedentários. Esse sedentarismo criou um tipo de sociedade, comunidades. Não eram comunidades avançadas como as civilizações, mas já eram comunidades. E nessas comunidades começava a divisão. Por exemplo, se uma pessoa era velha, ela tinha mais prioridade sobre a divisão de alimentos, por exemplo, ou sobre a sabedoria. Se um homem jovem tinha mais conhecimento para caçar, ele ia caçar. Então já começou essa divisão da sociedade. Também se especula muito que o machismo começou a partir daí, porque as mulheres ficavam em casa, cuidando das plantas, cuidando dos filhos, cuidando, sei lá, do que mais. E nesse momento também começou a domesticação de animais, né? Muito importante. E realmente ficou muito tempo nisso e nós chegamos na Idade dos Metais. Com a evolução dessas pequenas comunidades, a Idade dos Metais é a última. E essa Idade dos Metais coincide muito com o início das civilizações antigas. Por quê? Nessa época, os homens já começavam a conseguir, como chama? Esqueci a palavra. Metalurgia. Metalurgia já começava ali. É o domínio dos metais. Com os metais começaram a surgir armas. E essas armas são muito importantes, porque agora você pode proteger a comida, proteger a sua casa de invasores. E isso começou a divisão da sociedade mais fortemente. Porque agora você tinha guerreiros, você tinha a força militar começando a surgir. Você também tem o poder de sacerdotes, pessoas que falavam com os deuses e imprimiam ali domínio sobre todos, praticamente. E nisso vai começar a formar uma comunidade mais urbana, cada vez mais urbana, uma cultura mais. E aí nós partimos para civilizações antigas, que aí agora já são civilizações mesmo, tem uma cultura e tem uma escrita, porque no final da Idade dos Metais começaram a surgir a escrita. E quando começa a surgir a escrita, nós passamos da pré-história para a história antiga.